Fala pessoal, bem-vindos e bem-vindas ao Manda o Papo, uma produção do Publicidade ES. E antes de apresentar nossos convidados, eu vou lançar um desafio aí para vocês. Tente não completar esses jingles. Quer trocar o seu sofá amarelo? Ou pipoca na panela começa... Então, tenho certeza que você terminou as frases aí. E para discutir esse tema tão bacana que é o jingle, a gente tem dois convidados muito especiais. Nós temos Marcos Ribeiro, músico e diretor da REC, e Samuel Nogueira, publicitário e músico. E a gente vai falar tudo aqui sobre esse universo dos jingles, né? Essas manifestações de áudio que divulgam marcas e povoam o nosso imaginário. Então, sejam bem-vindos. Obrigado aí por aceitar o convite. Obrigado vai pelo ser convite. um papo bem legal e musical aí, Com né? certeza. E a primeira pergunta que eu faço para vocês. Jingle bom, tem que ser chiclete? Ah, tem que ser, né? Tem, mas eu tenho uma teoria. Pouca gente fala sobre um dado interessante, cara, que é o tempo de veiculação do jingle. Muitas vezes o jingle pode ser ruim, tecnicamente falando. Você pode escutar e de repente falar, cara, acho que isso não funciona. Deixa ele tocando o dia inteiro, durante meses, anos, que ele pega. Mas ele pode ser ruim, mas ele pode ser chiclete. Não, mas às vezes ele mesmo acaba sendo ruim. ficando. O tempo de veiculação, às vezes, faz um jingle. Eu lembro, por exemplo, se você contratasse uma produtora de áudio para fazer um Dolly Guaraná, Nossa. e eu chegasse com um Nossa. Dolly Guaraná, você ia falar, cara, isso está muito ruim, cara, está muito tosco, né? E aí? E aí? Aí você bota isso no ar, deixa isso rolar, faz uma coisa tão tosca e deixa uma veiculação massiva que pega. É aquele negócio do ruim ou do bom, mas ficou tanto tempo exposto que pega. Por outro lado, você tem... Vou dar um exemplo que é curioso para mim. Pôneis Malditos. Até hoje eu não sei qual é a marca do carro. Eu não lembro. É um jingle para mim que não funcionou, para mim. Porque assim, ficou no imaginário de todo mundo, mas Viralizou. o fundamental que era vender o produto, a marca e tal, para mim não funcionou. Porque eu não lembro. Você lembra qual era? Eu lembro, porque eu em sala Talvez de você aula... tenha que ter usado ele em Em assunto sala de aula, eu já É. fiz uma pegadinha. Eu falei assim, eu vou mostrar para vocês um jingle da Renault. Falei de brincadeira. E ninguém questionou que era da Nissan. E foi justamente por esse tema, quando a publicidade não está totalmente associada ao anunciante. Esse eu achei... um cuidado enorme que a gente tem que ter na hora de fazer o jingle, né? Tem que ficar bem claro o que é o produto, quem é o cliente, né? Para você conseguir comunicar bem, porque senão você faz uma música bonita, ela vai ficar bonita, vai ficar bem produzida, vai tocar, mas não vai vender, não vai resolver, não vai fazer a fixação de marca. Então, não resolveu, né? O Samuel Nogueira, o Samuca, ele fala muito do papel dele como compositor. Aí eu te pergunto, Samuca, dá pra gente pensar nesses aspectos de chiclete, repetição e beleza na hora de... Não é simples, né? É difícil. Você tem que repetir, o jingle você tem que repetir bastante, né? Uma mensagem e de forma que fique bonito, né? Fique bem feito, uma harmonia bonita, uma melodia bonita, mas a linguagem ela é muito rápida, né? Ela é muito curta, então você tem que exprimir uma ideia, tem que expressar bem rápido aquilo que você quer, de forma que você repita bem e que fique de forma bonita, que seja agradável. Eu fiz um jingle para um cliente tem uns 2 anos que a gente... A sócia da empresa estava ouvindo no rádio e falou, pô, que música bonita e tal. E no final, a assinatura da empresa dela. Ela falou, pô, mas é da minha empresa. Então, assim, ela gostou, ela achou bonita e no final era a empresa dela que estava tocando, mas ela não sabia que tinha sido feito, né? Então, atingiu um objetivo, né? E ficou bem feito, chamou a atenção, né? O Marquinhos, ele tem uma história que vou resgatar aqui, hein? E olha que isso nem off a gente conversou. Acho que, se não me engano, foi o cliente Itapuã, que vocês produziram uma trilha que parecia que era de uma banda, tipo um Coldplay, alguma coisa. Sim. E que as É porque pessoas... foi feito em inglês. Eu citei, por acaso, agora você tocou num ponto que tem um pouco a ver com o que eu falei antes, com a questão da veiculação. A Itapuã, cara, a gente atendeu durante muitos anos. E tem jingles maravilhosos. Só que eram jingles assim, campanha primavera-verão. Aí ficava aquele período. Restrito aquele período. Outono e inverno. Aí não fixava, né? Não fixava, mas um dos jingles, na época, o pedido foi, a gente quer que pareça uma música, a gente não quer que fique com cara de jingle.
e pode ser em inglês. Esse tipo de liberdade criativa ficou cada vez mais raro. E a gente fez o que a gente quis, do jeito que a gente achou que deve. A gente fez uma música cantada em inglês por uma voz linda, feminina. Quantos segundos, mano? 30 segundos, cara. 30. E aí, quando foi veiculado, como não falava Itapuã, era só a música, o pessoal, quando a Itapuã publicou no site deles, tinha gente que entrava lá e perguntava, cadê o resto da música? Que banda que é? Gerou esse buzz, assim, Pois é, né? É E muito aí- legal. E aí fica assim, eu acho que até de alguma forma, como compositor, isso dá uma massageia um pouco Sim, o ego, né? cara, é muito legal. A gente, assim, o briefing na publicidade, ele é um limitador da sua criatividade, né? Ele é um direcionamento essencial para que a gente trabalhe, mas ao mesmo tempo ele é um limitador. Quando você está fazendo jingle, você nunca está com a liberdade total, porque você tem... Não é igual você compor música, né? Assim, eu que sou um compositor autoral também, não é a mesma coisa. Vocês dois têm uma trajetória musical, Sim. fora também ou da REC ou da publicidade, Sim. né? É. Eu comecei na música muito cedo, né? Com 3 anos, fui jogado numa escola, numa escola de música, e com 10 eu comecei a compor. Então, assim, essa musculatura criativa foi sendo desenvolvida desde muito cedo. Por isso que compor, para mim, não é o processo mais difícil. Não é? Não. Não é. Você me dá uma letra aqui e alguma coisa vai vir. Pode ser que na primeira vez não venha a melhor das ideias. E isso é outra coisa que a gente tem que falar, que esse processo de tentativa e erro que a gente vivencia exercitando essa nossa musculatura criativa é fundamental para te dar esse conhecimento da sua matéria e essa experiência que hoje em dia me preocupa muito a geração que faz tudo com inteligência artificial. Pois é. Porque é uma geração que, se perder isso, cadê esse exercício de criatividade que tem que começar com tentativa e erro, né? Para onde que vai parar isso? Mas isso, de repente, é uma conversa mais para frente. E Samuca, nós tivemos um imenso privilégio, nós trabalhamos juntos muito tempo, né? E Samuel, assim, eu ficava apaixonado porque tinha um violão, ele tirava, mas toca sanfona também, Toca piano, tudo. toca tudo, né? E assim, o que para mim, que eu tentava arranhar, para ele era tudo natural. E ele ficava assim, olha, pega essa letra, traz para cá. Aí tinha no briefing, uma palavra que era muito complicada. O Samuel desembolava aquilo rapidinho. E aí até a pergunta, já passaram por situações de ter aquela palavra que precisava ter uma rima, que estava no briefing, que vocês tiveram que desembolar de algum A jeito? rima é um negócio difícil, porque assim, hoje em dia é tudo muito repetitivo, né? Então é tudo muito pobre, né? A gente perdeu muito na qualidade das palavras, né? A própria geração nova, ela se comunica de uma forma mais simples, né? Sim. De uma forma com a quantidade menor de palavras. Então a gente tem hoje dificuldade de rima, eu particularmente, né? Quando vai criar alguma coisa, você tem que rimar alguma coisa diferente para não ser aquela rima padrão, né? O feijão com macarrão, com aquele negócio tudo ou você quer fazer um negócio com uma rima diferente, dá um pouco mais de trabalho. Mas bicho, isso aí depende muito do briefing, né? Do que o cliente quer, assim, na publicidade, né? Porque também, se você complicar muito, você acaba não atingindo o objetivo que você quer, que é um negócio com a mensagem mais direta, né? Então você acaba indo pelo caminho mais fácil, né? Hoje em dia. Também tem a questão do tempo, né, Marquinhos? A gente fala muito sobre isso, que o cara quer um negócio que é para amanhã, que é para depois de amanhã, então ele quer um negócio rápido, né? Tudo hoje é muito rápido. O né? nosso tempo, em todos os aspectos, ele é muito restrito, né? O tempo da composição, que são 30 segundos. O tempo da produção você tem que depois, ter, depois tem que gravar, você tem que ter uma introdução, tem que ter a rima, tem que ter uma música completa em 30 segundos, com um espaço onde você tem a repetição para fixação da ideia, né? E o tempo de produção, que cada vez as pessoas exigem cada vez menor. E com a inteligência mais rápido. artificial, Isso então, piorou. Porque as pessoas acham que agora você aperta um botão e está que é pronto. muito fácil, mas não é. Agora, o lance de rima, é isso que eu estou falando, essa coisa da experiência de tentativa e erro, você vai desenvolvendo alguns macetes. Durante muito tempo eu ficava preso, de repente, numa rima que estava numa frase e ela estava no final da frase. Porque ela fazia sentido na construção da frase vir no final. Era alguma coisa que o cliente pediu que tinha que ter. Sei lá o que, prosperidade, por exemplo. Aí você ficava procurando algo que rimasse com prosperidade, estou chutando, né? Um exemplo qualquer. E aí tudo que você colocava não ficava bom, às vezes rimava, mas a palavra era muito dura, não dava fluência. Você estava forçando um pouco, né? Não combinava com a melodia que você criou.
E aí um dos macetes é você tirar a prosperidade Do final, do né? lugar onde ela está, jogá-la para o meio, botar outra palavra aqui, ela vai permanecer do jeito que o cliente queria no briefing, só que você não vai rimar ela, você vai rimar a outra, que veio depois. E de repente você joga uma rima com ela mais embaixo. Então você vai achando soluções para que a coisa funcione, fique harmônica e bonita, sem precisar alterar o que o briefing solicitou. Que às vezes tem umas palavras que são complicadas serem ditas no final, no meio. E isso é outra coisa também. Uma palavra, quando eu falo uma palavra, é a palavra que o briefing exige que esteja. E que às vezes ela sonoramente ela é meio quadrada, ou ela não se adequa muito bem à melodia que você criou, que você falou, pô, criei uma melodia maravilhosa, mas ela tá difícil de encaixar aqui. Porque tem esse processo também, não sei como é que o Samuel faz, eu acho que são as duas vias, que as duas são válidas e eu não tenho uma preferida. Que é você ter uma letra pronta, enviada pela agência, ou você começa pela letra e depois cria a melodia, que é aquilo que eu te falei, que é uma prática tão diária. A REC esse ano faz 30 anos. Então, fora os 30 anos de REC, que é essa quebração de pedra aí, de trabalho diário, tenho desde os meus 10 anos lá de composição. Então, assim, a composição flui muito rápido. Se você me dá uma letra, eu consigo já imaginar uma música para aquela letra. Já me vem alguma coisa na cabeça. É como se as palavras jogassem uma melodia para mim. Né? A métrica e as palavras ali, eu olho... Mas isso para vocês isso para mim é natural. Eu imaginava que para quem produz... Eu até fazer uma pergunta. Para quem produz, não é pior não quando vem já uma proposta já e você faz um pequeno ajuste? Não, depende. Se for ruim, isso é ruim problema. Você chegar para um cliente e falar assim, cara, isso aí é ruim, não tem como falar. Mas tem como falar, de repente. Você vai trocar uma palavra ou outra, vai tentar mudar, mas às vezes vem uma coisa boa, né? Vem uma ideia bacana. Não, e quando vem da agência, tem essa vantagem de que se está ali indicado pela agência para você, porque já tem um crivo da agência de que aquilo ali funciona. Já teve alguém pensando. Teve uma triagem. Já teve uma triagem, porque muitas vezes você vai por um caminho, a agência fala, pô, tá lindo e tal, mas... E aí começa a trocar, e aí a estrutura você tem que, de repente, rever. Eu vou falar que você estragou toda a gravação que eu tinha preparado, sem querer. Eu tô falando com vocês, cara, e não para. Eu ia falar um palavrão aqui, mas não posso falar. O tal do Dolly Guaraná. Que eu falei, né? Cara, você falou esse negócio de Dolly Guaraná, que não tem nenhuma letra além de Dolly Guaraná, o sabor brasileiro. Não, é muito ruim. Essa praga tá na minha cabeça aqui. Eu tô falando com vocês e estão ali, gritando aqui. Então a subida de tom, um negócio Não, mas a gente pode mudar então, botar outro na sua cabeça. Do Perim, por exemplo. Clássico. O Perim é um caso clássico do Brasil. Se você botar na inteligência artificial os 10 maiores jingles do Brasil, o do Perim aparece lá, bicho. É incrível. Porque a longevidade dele... Eu acho que ele tem mais de 30 anos, não tem? Tem, né? Dizem que foi o Carlos Papel que fez. Foi Carlos Papel, foi Armando Sinkovitz e foi Marcelo Ribeiro. Marcelo Ribeiro gravou guitarra. É mesmo? Foi? Cara, eu tava no Perim um dia desse. É papel, basicamente. Armando Sinkovitz foi o estúdio onde foi gravado e teve uma participação dele ali no meio. E Marcelo Ribeiro gravou a guitarra ali de última hora, chamado às pressas. Lá tem uma história bacana lá. Eu tava no Perim um dia desse, eu vi a versão do jingle como se fosse um loungezinho. Você já ouviu? Eu vi lá em Taparica, eu vi. Um violão de nylon ali, um negócio mais lounge. Pô, ficou bonito pra caramba. É um negócio assim. Mas ó, esse é um daqueles casos, não estou desmerecendo o jingle, que é muito bom. Eu já sei que você vai falar e eu concordo plenamente com você. Cara, é um caso de repetição. Você deixa ele 30 anos tocando, não tem como ele não ter um recall, não tem como. Sim, não estou desmerecendo o jingle, é ótimo. Mas que bom que você falou, que eu tava aqui com alguns cuidados aqui, alguma cautela, eu também concordo. Essa versão que toca na rádio é de 30 anos? Não. Já foi, não, peraí. Tem uma versão antiga. Que tem uma guitarrinha e tal. Eu acho que você procura. Essa é a versão antiga, que foi bem gravada e tal. Tá tudo certo. E que tem uma situação que sempre até me incomoda, que tem tudo que você procurar. Tudo que você procurar. Então. Mas é a métrica ali. Mas ficou. Tudo que você procura, né? Meu filho, com 6, 7 anos, ele já cantava. Ouvia o tempo todo. As crianças cantavam. Agora, por outro lado, tem dois aqui que a gente pode colocar na roda. E eu acho que você tem participação. Você sabe qual é. Você tem participação, que eu já conversei com você me ajudou no meu curso, você me forneceu, que eu adoro, que é da Pedra Azul. O Corpo Pede. O Corpo Pede
saúde proteção, e proteção, pede por... Não, saúde e hidratação. Pureza e hidratação. O corpo pede saúde, hidratação. Proteção, talvez. Proteção. Pede saúde, pede hidratação. O corpo pede água, pede pedra azul. O corpo pede água. Que eu acho pede sensacional, pedra. porque eu fiz isso em um dos cursos, eu coloquei esse jingle escrito como se fosse na vertical. Uhum. E só nos momentos de hidratação, leveza, que você tem palavras com 3 sílabas. O resto é o corpo pede e o anunciante é pedra azul. Tudo Então com você duas trabalha com a sílabas. repetição do P, P, Sim, P. sim, sim. Obviamente que a pessoa que está ouvindo não Lógico, não, percebe. não, olha o P, não fica aqui. é. Mas ele sente. Eu acho genial. Da letra P. Da letra P. Tem muita Mas coisa. eu só vi isso quando eu botei no Tem quadro. muita não- coisa que está por trás do que é criado, que tem uma função, que a gente sabe que tem efetividade, mas que não necessariamente a pessoa vai ter a noção disso na hora. É o que você está falando agora. E a gente, aquela história, quando você está ouvindo música, qualquer música que seja, né? Você aciona certas áreas do cérebro, eu já falei isso naquelas palestras lá da FAESA, né? Que é o sistema límbico e paralímbico, que são áreas do cérebro responsáveis pelo processamento de emoção, memória e comportamento. Não por acaso a música mexe com as suas emoções, fica na sua memória e pode alterar comportamentos, levando a pessoa a um ato de compra, por exemplo, Sim. de um produto ou de algo que você tenha feito. Aí a eficácia do jingle nessa A eficácia função. da música, Da né? música Porque, como um assim, todo. Tem até uma frase interessante, Vitor, que o pessoal fala muito que foi Platão que falou, mas não foi Platão que falou. Porque ele fala assim, eu não quero saber quem faz as leis, eu quero saber quem fez as músicas. Porque a música, ela grava na cabeça da pessoa. Ninguém sai por aí cantando uma lei. Ah, lei 9.000, não sei o que. Não, ninguém sai, porra, mas sai cantando a música. Não, Raul Seixas, faça o que tu queres, porque é tudo da lei. Mas assim, a música, ela grava na mente e muda uma cultura. Sim. Né? Então a frase é, não quero saber quem fez as leis, eu quero saber quem faz as músicas, que esse aí que influencia. Né? Então a música, ela influencia muito. Platão provavelmente não falou isso, Não, mas não Nietzsche foi falou Platão, que a mas a música... galera- Tony Platão, Tony Tony Platão, Platão, pô. Claro. Sumiu, né? Mas Nietzsche falava que a vida sem música seria um erro, né? Nietzsche era um grande apreciador de música, muito amigo de Wagner, depois brigou com Wagner, enfim, mas aí é outra história. Mas Schopenhauer também, que antes de Nietzsche também era um cara que falava muito da música, ou seja, essa importância cultural e de estabelecer o que uma cultura tem naquele lugar específico, né? Ser representativa de um povo, de uma nação é muito importante, né? Você vê o Brasil aí com samba, você tem essas coisas que ligam... Funk. É. Isso a gente traz hoje para publicidade, né? Sim. Você vê muito jingle. Eu hoje ia entrar aí nesse... faz muito jingle com funk hoje em dia, né? E eu até fiz ano passado um para Santa Luz que era um funk. E pô, ficou muito legal e a gente pensou até em fazer um proibidão, mas aí o cliente não aprovou. Mas a gente pega esses ritmos modernos, né, da cultura local e começa a fazer, né? Eu lembro que a gente fez uma vez, não sei se a gente fez no Régua, mas faz muito tempo. Fizemos um Congo, né? Um Congo aqui do Espírito Santo. legal, Congo teve uma né? época que Então, tudo fazia tinha Tudo, né? muito Tudo. Congo, Poupe Então, água, poupe a natureza também, né? Mas Tudo eu lembro de Haroldo Bussotti, Era personagem, né? falecido já. Sim. E eu lembro que na época tudo que tinha... Foi logo quando o Espírito Santo abraçou o Congo como a sua identidade musical, que era uma identidade que não existia, né? E aí acharam o Congo e levantaram essa bandeira. E aí tudo que vinha do governo, e na época a agência do Haroldo atendia as contas do governo, e eu lembro que tudo que ele falava... Aí Haroldo falava assim para mim, Marquinhos, vamos fazer um negócio bonito, cara, com cello, o que você acha? Eu falei, pô, acho ótimo, era uma propaganda do governo super séria, tal, com aqueles... Na época usava aqueles locutores com vozeirão, que hoje em dia caiu um pouco de moda, né, e tal. E aí entra um cello, e aí você bota uma batida de Congo com cello, beleza? Tudo tinha. Vem lá, aquela sujeirinha. Tudo tinha um Congo ali. Congo. Não, mas ficou legal, tal. A ideia foi boa, inclusive. Mas assim, né, teve uma época da propaganda que tudo tinha que ter Congo. Se falava do Espírito Santo, se era do governo, bota o Congo aí. Até hoje tem. Tem. Eu gravei uma locução para a Petrobras, para uma agência de São Paulo, né? Petrobras regional, do Espírito Santo. E aí o cara falou para mim, pô, eu ouvi dizer que a música aí é o Congo, é isso mesmo? Como é que é essa música? Aí eu falei, pô, eu vou te mandar uns samples, né, de batidas de Congo e tal, algumas coisas para você entender o que é. Porque ele produziu a música lá, não foi? Ele só me chamou para fazer
locução. Então o Congo até hoje está aí ainda servindo para causar essa identificação. Ia perguntar para o Samuel, queria perguntar para você, como é que é o processo na agência com o cliente? Temos a proposta de um jingle. Você traz a letra, já faz um monstro, você apresenta... Lá a gente faz o seguinte, todo cliente a gente oferece jingle primeiro. A gente já oferece mesmo? De cara. Porque eu acho que eu como compositor, como músico, eu acredito muito na força do jingle. Então, assim, quando o cliente ele tem a verba, ele quer fazer um material bonito, quer fazer um material diferente, ele faz o jingle. Então, assim, geralmente, quando a gente passa para Marquinhos, a gente já passa, né, uma letra, mais ou menos o estilo que a gente quer, igual a gente fez Esse último do CC Olha, você mandou letra, música. Aí eu mandei a música junto. Esse último eu já mandei a música junto. Só que veio assim, redondinho. Pô, nada como vindo compositor, já veio. Só que a gente fez aquele que a gente fez do Cartão da Família, a gente fez um pagode, né? E eu mandei, a gente mandou só a letra. E aí o Marquinhos falou, não, tem a galera aqui e tal, e juntou lá os pagodeiros, fizeram e ficou perfeito, ficou maravilhoso. O estilo vocês já define, define o estilo, já define mais Quando você tem alguém em agência que é da área da música, bicho, nossa, é tão boa a conversa. Porque o universo da música é um universo muito subjetivo, né? Quando a pessoa não tem um conhecimento, como é o caso do Samuel, que sabe o que ele está falando, aquela brincadeira que a gente estava conversando no off aqui do que é melodia, o que é harmonia e tal. Então, essa linguagem é muito diferente do campo do visual, que todo mundo tem como meter o bedelho ali e falar alguma coisa, porque você está vendo. E é muito assim, eu não gostei desse fundo vermelho, eu queria um vermelho mais claro. Essa transição do vídeo eu não gostei, dá para fazer mais lento, dá para você falar alguma coisa. Na música, quando a pessoa vai falar, ela não gosta, mas ela não sabe apontar o que é, porque ali tem um arranjo feito com vários instrumentos, cada um fazendo uma coisa. Tem aquela história sensacional, né? Tem um vídeo com um cara de uma produtora de áudio, fez há muito tempo atrás, uma produtora do Rio. Você já viu isso, cara? Não. Cara, não isso lembrado. É maravilhoso. Eles pegaram uma cena de Pulp Fiction e dublaram os atores de Pulp Fiction, que era o John Travolta e o Samuel Jackson. Tem uma cena que eles chegam na casa eu não sei o que eram, se eram traficantes, o que eram os caras, e eles dublaram como se fosse os produtores de áudio chegando na agência. E tem uma cena de briga e tal, e que o cara fala assim, mas é porque eu não gostei. O Samuel Jackson falando, fala o que você não gostou no jingle. Aí o cara fala, eu não gostei do violão. Não tem violão no jingle. Então, assim, é muito difícil a pessoa apontar. Entendi. E também para solicitar. Não gostei da fonte, não gostei da cor. É fácil, muda a cor. É fácil. Agora muda o ritmo. Diminui logo, né? E para solicitar, como eles, por exemplo, sabem, como o Samuel sabe o que ele está falando. Quando a pessoa vem com, eu quero uma coisa animada. Eu quero uma coisa, animada, sabe, pra cima, animada. Aí você vai lá e grava um funk. Aí você fala, mas animado, o que é animado pra você? Então, assim, é muito subjetivo e são muitos caminhos que você pode seguir. Aí você acaba ficando desanimado. O cara que é animado, ele te desanima, é fogo, bicho. Porque fica assim, animado. O que é animado, né? Só que hoje a inteligência artificial me facilitou uma coisa, cara, que eu sei tocar, eu sei compor, mas eu não canto. Eu não sei cantar direito. Então, assim, eu sempre mandava o Dinho cantando aquela voz ruim, assim, e ficava meio assim, até desanima, né? O cliente ouve e fala, pô, isso aí é muito ruim, mas porque eu não sei cantar direito, né? A gente é meio desafinado, né? E aí, gente não, fale por você. a inteligência artificial hoje, ela tem uma ferramenta que você manda a música e ela grava a voz para você. Então, eu já não mando mais as guias, eu cantando, né? Já mando a guia mais ou menos pronta, que a gente faz um monstro. Né? E aí já fica mais ou menos um ritmo, aí fica mais fácil ainda para a produtora. Fala assim, isso aqui já está pré-aprovado, é só fazer, né? Fica mais fácil ainda. Então a inteligência artificial ela ajudou nisso aí. Né? Agora, quando você manda, tem gente que usa a inteligência para criar tudo. Pois é. Né? Só que, vamos lá. Vamos ao lado B do nosso podcast agora. O grande lance da inteligência que eu percebo, Marquinhos, é o seguinte, ela não cria nada novo. A inteligência ela busca todas as referências que existem no mundo e vai criar alguma coisa baseada no que já existe. Então, a inteligência está olhando para o passado. Exatamente. Se você quiser uma coisa nova, a inteligência não vai te entregar. Você tem que criar um negócio novo. Ele vai te mandar alguma coisa que já parece com alguma coisa que você já ouviu. A inteligência vai fazer coisas que a gente também faz, que é uma recombinação, né, de coisas que existem, que a gente faz o tempo inteiro.
Só que ela não vai sair disso, ela não dá esse passo além. Eu vou dar um exemplo real, concreto e muito atual. Meses atrás eu me deparei com uma banda canadense chamada Engine de Poitrine. Já viu? Vou te dar o canal, vou mandar para vocês olharem. São 2 canadenses que apareceram do nada. Quando eu vi, por acaso, numa busca que eu estava fazendo de música, coisa bem aleatória no YouTube, apareceu para mim assim, uma sugestão. Eu falei, e na hora chama muita atenção, porque são 2 caras mascarados, com máscaras feitas de papel machê, assim. Estranho, um triângulo invertido na cabeça, você não vê o rosto, todos pintados, mão pintada com bolinha, um cara de braço branco com bolinha preta, o outro de preto com bolinha branca, e o fundo contrastando. Eles não cantam, é uma música instrumental, microtonal. Que é isso? Microtonal, a escala ocidental diatônica, convencionada para o nosso mundo ocidental, Dó, no piano, Dó, Dó sustenido, Ré sustenido, Fá sustenido, Sol sustenido, Lá sustenido, Si, Dó. É isso. Você não existe uma nota entre o Dó e o Dó sustenido. Okay. Na música oriental, isso já existe há muitos anos e em vários locais. Música indiana, música árabe. Esses cantos são meio assim, que é um pouco estranho para nosso tipo de escuta. Eles trabalham com a microtonalidade, que é exatamente intervalos menores entre o Dó e o Dó sustenido, que não tem no nosso piano, que não tem. Você pode pegar um violão, uma guitarra e fazer isso. No Cifra Clube nem pensar. Né? Pois é. Aí esses caras, a música microtonal já existe e uma divisão de tempo que não é muito convencional, né? Padrões rítmicos não muito convencionais também existem. Esses caras juntaram essas 2 coisas, que uma coisa pertence a uma cultura mais oriental, que é essa coisa do microtonal, e ritmos pouco comuns de divisão de tempo, e fizeram uma linguagem meio rock pop com isso, com timbres de guitarra e com sonoridade completamente estranha e diferente, e todos maquiados com máscara e tudo, e fizeram uma música completamente nova. Assim, pegando elementos do passado, mas eles extrapolaram, eles não só combinaram coisas, eles criaram uma linguagem nova. Conclusão, agora você vai em qualquer canal que fala sobre música, eu sigo um monte desses músicos, professores de música, Rick Beato, que é um cara que fala muito sobre música, tá todo mundo falando dos caras. Os caras furaram uma bolha, fazendo algo que é totalmente humano, o que é um lado positivo. Ele usa um pedal, ele faz um looping de uma célula musical. Eu falando assim parece que é complexo, mas enfim, e é complexo. Mas é um guitarrista e um baterista só. E a guitarra dele tem uma guitarra e ele tem um corpo de guitarra com baixo junto. Então ele grava. É reconhecido como autoral esse? Não, é autoral. Autoral. O lance é que a inteligência artificial nunca vai criar uma coisa dessa. Não vai. Pois é. Eu estou falando isso tudo porque é o seguinte, é um exemplo muito claro e atual de como uma coisa completamente humana rompeu por exemplo, a inteligência artificial, que já tem um banco de dados dela estabelecido e isso é atualizado de tempos em tempos, você não consegue, usando um som, usando alguém, copiar um som como esse. É um som novo que precisou do humano dar esse salto para além. Usam máscaras e ninguém sabe quem eles são, então tipo tem todo Punk, né? Várias bandas já fizeram isso, desde Secos e Molhados, mas os caras juntaram um combo de coisas assim que são muito. E assim, hoje em dia num mundo onde a evasão da sua privacidade, todo mundo quer mostrar, os caras se escondem, ninguém sabe quem é, né? Voltaram com essa coisa meio misteriosa, o som é totalmente esquisito. Eu tenho um amigo que escutou e falou, bicho, pelo amor de Deus, como é que você consegue escutar isso? Porque não é muito comum para nossa audição. Eu fiquei viciado, cara, fiquei ouvindo os caras porque até... a gente que é músico, a gente quer coisa nova, né? A gente procura coisa nova. Eu sempre fui pela coisa diferente, né? Eu já ouvi disco e falei, pô, será que isso é bom ou é ruim? Você não sabe se é bom ou se é ruim, mas é diferente. E por que você tem que classificar entre bom exatamente, ou ruim, né? É diferente, é novo, né? Isso é muito legal, né? E isso é uma coisa que a inteligência artificial nunca vai te entregar, é uma coisa nova. Né? Ó, eu não sou músico, eu não saberia identificar uma produção, um jingle de inteligência artificial de feito ali com autoral, mas por profissionais de qualidade. Porque eu acho que se tiver uma produtora ou... Não, a voz ainda ainda dá para você perceber que é inteligência artificial, a voz, alguns arranjos... Mas muitas agências já usam, já tem rodando aí muita coisa. O que acontece hoje é que o briefing chega para a gente, assim como ele faz dentro da agência dele, o briefing hoje chega para a gente já
uma música feita na inteligência artificial, mas que deu errado em algum ponto. Porque o prompt, que é o briefing hoje o prompt virou um briefing para inteligência artificial, nada mais é do que isso, né? Ele, cara, é complicado. Eu já fiz vários testes no Suno, onde eu peço uma coisa muito especificamente, já escrevi em inglês para ver se melhorava, e eu coloco, eu quero tal coisa, tal, eu quero apenas isso, e ela não gera. Não, né? Não, ou ela alucina, gera outra coisa. Aí, depois da 15ª tentativa, ela chega perto do que você falou. E, às vezes, ela te oferta uma coisa surpreendente que você fala, pô, legal. De primeira. De primeira. Mas Acontece às de vezes é tudo. difícil. O problema que eu acho da inteligência artificial, que é maravilhosa para várias coisas, mas aí eu estou falando da inteligência artificial generativa, que tem a analítica, que é outra história. Mas da generativa e especificamente da música é quando você retira do humano a agência. A agência que eu digo, Sim. não a agência, o agir. Sim. O agir. Porque se você usa ela como uma ferramenta para suprir algumas lacunas ou para fazer algumas coisas que de repente ela vai te ajudar num processo criativo, é uma coisa. Ok. Aham. Se você delega tudo para ela, é outra coisa. E aí, você imagina daqui a 10 anos você fazendo um podcast com futuros produtores de áudio que delegam para a inteligência artificial tocar, fazer, sabe? e aí, qual é a graça dessa parada assim, né? Você vai conversar o quê com as pessoas? Não fizeram nada. Entregaram o agir, né? A questão humana ali da sua criatividade, delegaram tudo para a inteligência artificial. E aí é um problema, assim. Um dos problemas é esse, que não vai romper essa barreira criativa, vai ficar se retroalimentando até chegar num momento em que a coisa fica saturada mesmo, assim. E hoje em dia, a gente com o ouvido mais treinado para música, eu já saco quando é inteligência artificial. E já acho, vídeo, né? Você cansativo, porque tem uma sonoridade específica. Elas foram treinadas todas com MP3, que estão rodando nas plataformas de música, que tem uma qualidade um pouquinho inferior e que, como elas são treinadas com a amostra inteira da música, isso agora parece que está mudando, mas enfim, até hoje é mais ou menos isso. Quando você pega uma música criada por inteligência artificial e tenta separar os instrumentos, nesses programas que separam, vem tudo estragado. Porque ela constrói como se fosse um bloco. Né? Um bloco. E isso gera um certo ruído em algumas frequências. Que Isso quem aí está com o ouvido, você já ouve Isso aí todo Que mundo bom ouve. ouvir isso, hein? É. Que bom ouvir isso, né? É quase um... Eu não estou Mas falando. se você ouvir, se você prestar atenção, esse ruído que ele está falando, eu gravei uma música no Suno um dia desses. Como é que é o nome do programa? Suno. Mas tem Suno, vários. tem vários. Suno é Tem uma vários. inteligência artificial? Generativa de de música. música. O que eu costumo dizer é o seguinte: as pessoas falam que é ferramenta. Nesse caso, é um serviço. Ela pode ser usada como uma ferramenta, mas é uma empresa te oferecendo um serviço. Você quer fazer música? Toma aqui, eu faço para você. É um serviço. E aí tem as É versões. diferente do que a gente tem no meio do áudio, de produção de áudio, que você tem várias ferramentas realmente de compressão, de equalização, e que você utiliza a inteligência artificial para acelerar um processo, para ajustar alguma coisa, né? Aí é meio como ferramenta mesmo. Ali, no caso, é um serviço ofertado, E que você pode ter o paga produto também. final. Você paga um pouco É. mais, um pouco menos, ou você paga versões Que você te dão quiser. mais possibilidades. Você pode fazer mais e a, coisas. E e a tem coisas- produção é rápida dele também? É, muito rápido. incrível. Não, só é que incrível, só cara, que se é você incrível. ouvir, você vai ouvir uma frequência, você vai ter o ruído, você vai ouvir um ruído, às vezes você nem percebe, mas te incomoda. Eu estava ouvindo no carro um dia desse, Marquinhos, e a minha filha, ela falou, pô, essas músicas todas têm Elas percebem mais que a gente, que o ouvido delas Não escuta é? melhor, que é uma frequência alta, acima de... um É mesmo? agudo, É. um Tem- barulho, é, um agudo as que crianças incomoda. percebem- Incomoda. A gente que já está queria ficando fazer mais esse surdo... teste. não- É, a gente que já Não, tá surdo. olha só, eu tô falando isso, parece que é uma coisa que você vai ouvir e fala, nossa, realmente... Não, passa né? batido Sutil, é por sutil. 99 e tem coisas muito bem feitas. Eu não tô falando que... Não, tem coisas que são Que é um Não, absurdas. tem horror, coisas né? maravilhosas. Eu só acho que gerou um padrão estético, sonoro, que a gente percebe. Primeiro que é tudo muito perfeitinho. Mas a Nós gente somos não- falhos, né? E os nossos erros e os nossos pequenos deslizes Tem contam... tudo que você procurar. contam uma história, cara. Isso Exatamente. tem alguma coisa. E a gente na publicidade, o que a gente tem que fazer? A gente tem que ser criativo. Então, se você vai delegar a criação para uma ferramenta, o que você vai fazer na publicidade? Não vai fazer nada. Eu vou dizer o que eu faço, Cara, por não tem exemplo. repetição que dê jeito também quando é muito insosso. Sim. Quando é mais do mesmo, né? Eu, às vezes, quando
quando eu estou testando um arranjo para alguma coisa que foi me delegado criar, eu pego a minha criação, jogo lá no Suno e peço para ele gerar um arranjo com a ideia que eu tive ali para ver como é que vai soar. É ótimo. Ele pega a minha música, a minha criação, do jeitinho que eu falei que eu queria que ele fizesse, às vezes ele dá uma alucinada, mas ele gera ali os instrumentos e eu falo, porra, não, fica bom. Ou então, não, eu acho que não. Porque ali na hora que você está criando, você não tem todos... E ele mostra um caminho. Ele mostra um caminho. E você tem a opção dessas inteligências artificiais, não só os mas várias outras, você pode gravar tocando e ele seguir 100% do que você está tocando. Você faz o arranjo na mão e ele vai produzir você em cima do seu arranjo. Ser fiel ao áudio fiel ao arranjo que você fez. E ele vai fazer em fez. cima daquilo ali. Então, assim, isso é muito legal, porque você vê se presta ou se não presta também. Porque às vezes você vai mostrar para um cliente e você fala assim, pô, queria fazer um forrozinho. Vamos fazer um forrozinho aqui, que vai ser né, meio do ano aí, festa junina. Pô, e fica horrível, né? Você, na hora que você faz o negócio, fala, que ideia ridícula que eu tive. Então você pega e já cria outra coisa, já apresenta outra coisa. Então, assim, isso é muito bom como ferramenta para você ter uma referência, se é bom ou se não é, né? Mas deve estar passando muita coisa aí que... não, você ouve muita coisa ridícula por aí, porque o pessoal ouve e acha que tá bonito e... Deve estar passando muita coisa que a gente está ouvindo. Eu vou contar um caso curioso, pra você ver como é que isso... Prompt não é autoria. Sim. Só para deixar claro. Isso. Você sabe, sou da área de redação e isso também me irrita de muito. Não é um prompt criativo que faz de você um redator, não. Exatamente. Mas a galera está confundindo um pouco isso. E tem muita gente em agência que não tem a experiência que o Samuel tem como músico. De berço também? E que começa, de berço, né? que começa a jogar as coisas ali, uma ideia de letra ou uma coisa. E aí quando manda pra gente eu falo, pô... Aí eu falo, você quer que eu siga o que está aqui? Quero. Aí a gente refaz. E, cara, é impressionante como muda a qualidade do que está ali. Você ouve, o som ele é pequenininho e tal, quando você refaz ele da forma própria como tem que ser feito, porque é feito de uma maneira muito rápida e muito padronizada, assim, funciona. Mas a qualidade, quando você ouve, você vê que não dá para comparar, assim, a qualidade de cada instrumento separado, gravado. Como eu te falei, é feito em bloco, né? Então, se você separa, você vê que o violão que está ali não é exatamente, é uma coisa meio esquisita a sonoridade que vem. No todo funciona, mas separado não. Mas eu ia te falar o seguinte, eu fui num médico outro dia, e aí o médico olhou para mim... Você sabe que você foi no médico? Hã? Porque seu corpo pede. Isso. Isso tá na cabeça. Eu vou entrar com essa... Eu fui no médico, eu estava tomando muito Dolly, me fez mal. Mas aí o médico, ele olhou para mim e falou assim, você é músico? Eu falei, sou. Ele falou, tem cara de músico, não sei o quê. Rapaz, você já viu o Suno, você conhece? Eu falei, conheço. Ele falou, pois é, pessoal, senta aqui, me vê aqui como médico, fala, esse cara, pô, não dá nada por mim. Eu já fiz 50 músicas. Eu tenho 50, vou te mostrar. Aí começou a pegar. Eu falei, não faz comigo não, por favor. Aí o cara foi mostrando música com música, e as letras eram letras referentes à atividade médica dele, né? Fantástico. Eu tô com medo de saber qual é a atividade dele. Não. Melhor não pegar. Não, calma. Não tinha nada demais, não. Mas aí, o cara começou... Azul, e aí, cara... Não foi. E aí, eu não quero falar, porque, de repente, é médico conhecido. Não pode. Mas, não enfim, pode. Aí o cara começou a mostrar as músicas que ele fez. E ele ele não fazia a letra e dava pra... Ele dava a ideia e ele falou, olha aí, cara. Então são letras que ele criou recentemente, Sim, não é uma trajetória de vida. Não, ele minha não juventude. Criou, ele pegou, deu um prompt. A inteligência artificial cria a letra pra você. Cria a letra, criou uma música. E ele falou, aí, cara, tô com 50 músicas já gravei um CDzinho, já distribuí pra minha família, vou fazer um outro, tô indo pro segundo. Ninguém dá nada por mim e tal. E aí, compositor, 50 músicas. Eu falei, na sua cara. Eu não vou. Não precisa pagar a consulta, não. Vamos trocar pela regra. Vamos permutar com você, né? Mas as pessoas acham que estão fazendo, né? Alguma coisa assim, que é propriedade intelectual delas, né? E não é. Tem um e esse é outro problema da também. diversão, da exploração do programa, né? E parece que tá, mas é outro fazer, né? É outro labor, E né? outra coisa de você delegar para a inteligência generativa a agência do processo todo também, como ela lida com um banco de dados, a chance de repente ter um risco de plágio ali é enorme. Verdade, Então tem toda essa questão legal também, né?
Mas aqui, mudando de assunto, eu sou entrevistador não, mas Marquinhos, qual foi o jingle mais esquisito, qual mais louco assim que você já fez, bicho? Fala Cara, pra o mim. mais esquisito foi um pedido de uma construtora para fazer um jingle, porque eles tinham conseguido a ISO 9002, que é um certificado de proficiência, né, em algumas coisas da área deles lá. E aí eles pegaram a missão da empresa, Nossa, me deram a letra. desenvolver as pessoas por meio do... Construíram. É isso. E aí me deram a missão da empresa, onde tinha, porque eles queriam que todo mundo da empresa soubesse a missão de cor, e a ideia deles foi fazer uma música. E aí era fazer um pagode com essa Nossa, missão da empresa. Tudo a ver, né? Cara, eu lembro vagamente, isso tem muitos anos. Não, mano, Eu conheço o fala nome da Marquinhos, empresa, eu conheço o não. Marquinhos há um bom tempo. Eu fico mandando, Fala chegando não, esse mano. briefing, um olhando pra cara do outro. E falando assim, esse é o desafio, essa é a pegadinha, né? Não, eu vou te A contar política então. de segurança da nossa está, porra, me veio rapidamente aqui. Mas era aquilo que a gente estava falando das palavras que são difíceis. Só palavra Era grande, só né? quina, cara. É. Era só quina, ele não podia É, mexer. porque sempre que eu falo missão, visão, eu lembro que desenvolvimento... A política de qualidade da nossa empresa está fundamentada na busca contínua de novas Nossa. possibilidades. Esse... Bicho. Que isso, bicho. E você reclamando de faroeste caboclo, que é difícil de cantar, Tá né? vendo? Pois é. Não, mas eu Mas perguntei pra Marquinhos. esse foi o mais esquisito. Mas, Porque eu- assim... Mas o cliente funcionou, gostou? Gostou. É lógico, ele foi que pediu. aprovado. E onde que foi veiculado isso? Dentro da empresa. Dentro da empresa, né? Era para todo mundo cantar. Eles botavam essa... Eu não sei se os mantra, funcionários né? estão vivos Era um ainda, mantra. não sei como é que ficou a situação. Eu Mas tava perguntando porque eu fiz, não sei se você lembra, não sei se a gente trabalhava junto na época, muitos anos atrás, bicho, tinha um serviço de telesexo antigamente, né? Nossa. Para a nova geração nem sabe o que é isso, mas as pessoas ligavam. O que? O né? telesexo. É, o telesexo. Telesexo. E o nome do negócio era fantástico, era Disque Me Ama. Disque Nossa. Me Ama. Esse tem selo Mazei. Selo Mazei de qualidade. Selo Mazei de qualidade. Bicho, e o cara queria fazer um jingle. Cara, foi fantástico aquilo. A gente fez um Disque Me Ama. Bicho, ficou muito Mas doido você aquilo. deve ter se deliciado Nossa, ali foi fazendo. muito divertido. E aí a gente foi lá, né? Conhecer o serviço, ver como é que era para poder fazer o negócio. Que loucura. E hoje, a produção de jingles, ela não é mais só restrita à rádio, né? Então, Não, para não, empresa, Não. carro de som, ainda existe ainda Cara, trabalho carro de som... Pô, eu lembro da época de política, No né? interior usa muito ainda. É. E No funciona, né? tem, No interior, né? tem. Mas, Mas assim, vai muito para rede social, vai para dentro da empresa, para eventos, para convenção. e o Saiu um próprio pouco Spotify só do... Ads, né? Tem Spotify Ads também, que você verdade. pode anunciar também. Nos streams você anuncia também, né? E YouTube, né? No YouTube, principalmente o YouTube, você faz o jingle e vem acompanhado da imagem, né? Você faz o clipe, né, da música. O próprio VT ainda também o faz VT, vários VTs, exatamente. né? Mas- Só que a gente tenta utilizar ele na maior quantidade de contato possível com os clientes, né? Tipo, então, se você puder utilizar um jingle, você vai utilizar, até mandar pelo WhatsApp, as empresas mandam e fazem, né, usam de todas as formas possíveis. Antigamente era muito comum espera telefônica, né? Antigamente você Espera botava no eletrônica. rádio, botava na TV, Espera eletrônica. e uma Nossa, espera como a gente eletrônica. fez Hoje em isso, dia né? não, hoje em dia você espalha para tudo quanto é lugar. E fica rodando dentro da empresa também, no som interno e tal. E aí aquela história de repetição que a gente estava falando, de veiculação, você vê, por exemplo, eu não sei se o seu algoritmo te propicia isso, mas não tem um vídeo que eu clico no YouTube para ver que não aparece Princípio. Princípio, meu também. Cara, Princípio. é impressionante, os caras 24 horas por dia tem aquilo lá. Então, assim, mesmo que você não sabe... Isso é como se fosse uma identidade sonora, né? Esse princípio, né? Isso Sound branding. sound brand, né? É, Que é você legal mesmo. deles, é simples na verdade. Princípio, é pam, pam, pam. Aí se eu não me engano, é a tônica, a quinta e a oitava, digamos assim. É dó, sol, dó, né? Algo assim. Isso é naquela mesma pegada de Netshoes, aqueles Amanco, essas... isso. São São tipo esses... iFood. iFood, Você faz a sonoridade da assinatura. Da marca, é uma né? assinatura musical, né, no caso. A gente fizemos para Santa Lúcia, né? Fizemos Santa Lúcia, e aí depois você troca por um sininho, por exemplo. Que aí É igual fica, Globo, cara. Igual o fica Plim Plim da Globo. gruda, né, na cabeça. Rede Globo. Ah, mas deve ser um desafio, né? Deve ser um desafio pensar nisso, né? Só Porque você- assinar, né? Assinar o nome da Cara, empresa. é legal fazer. A Mas gente fez um tem monte, vários, né? cara. Tem Marisa, tem vários, né? De Você mulher pra pode- mulher. Esse é bom demais. São várias assinaturas só
só a marca, né? Só o nome. Então, É uma forma de você... McDonald's tinha também tinha McDonald's. Tinha. uma musiquinha, né, que ficava... Tararana. Eu tô falando, mas eu fui imaginando assim, dentre tantas escolhas, essa Cara, é a assinatura. E é um trabalho legal de fazer, cara, porque você tem que pegar o conceito da marca, por exemplo. Tem marcas que lidam com coisa natura, vamos supor assim, né? Que lidam com coisa com natureza. Então, quando você vai trabalhar o som, você vai usar elementos... Você não vai usar coisas muito eletrônicas, você vai usar, de repente, alguma Pegada coisa... mais orgânica, alguma né? coisa de percussão, que tenha madeira, que tenha uma sonoridade. Então, sempre tem uma busca por um caminho que conversa um pouco com a identidade da empresa, com o conceito da marca. Então, eu acho bem legal fazer assinatura sonora. E é engraçado Desafio, que você né? não É um desafio, tem... Você, diferentemente de um layout, você não dá opção. Você escolhe uma e apresenta aquela. Assim, aqui, a sua assinatura musical. O cara vai ouvir e fala, pô, maneiro, gostei. Então, geralmente mas eu aprova. tô pensando na apresentação disso, Geralmente né? aprova. Então, assim, você não dá opção para ele. Não tem Cara, 2, 3 opções. Assim. Eu já precisei fazer muitas opções. Porque assim, às vezes... é isso? Porque... É isso que o cliente vai falar? É isso? Porque às vezes também essa história de você pensar num caminho e esse caminho não é aquilo que o cliente está esperando. E por uma questão como essa, o briefing é muito difícil. Pois É, é. é uma coisinha aberta. Então, assim, como ele falou, o ideal é você apresentar um e apostar nele. Eu na geralmente sua eu aposta. acerto de primeiro, porque eu como compositor, eu já testo algumas coisas, vejo a melhor, né? E já falo, bicho, essa aqui é a melhor. E eu sei o que o cliente quer, né? Quando a gente recebe um briefing meio passado, a gente sabe que realmente o que o cara quer. A vantagem é que ele é compositor e a agência E a também. agência. Já as duas pontas, já recebo o briefing e já penso como compositor. Então, Não, mas o legal é que você tem essa e às vezes coisa também, com o cliente. com o cliente, às vezes na frente do cliente, você já fala, pô, vamos fazer assim, ó, panarana, e já faz na você hora. já dá uma Você adiantada aí. pré-aprova, né? Eu tenho um intermediário da agência ou da produtora. Então eu faço às vezes aquilo que igual ele está falando, que eu acho que é o caminho, mas a agência fala, eu acho que não é isso não. Aí vai pro cliente e fala, eu acho que é outra coisa. Aí vem o gosto pessoal também, bicho, é fogo. E aí, pessoal, a gente vai chegando aqui na reta final. Queria provocar aí vocês. O Samuel trouxe uma discussão lá no início sobre a questão da composição de jingles de tempos passados e em relação aos dias atuais. Eu não sei se isso às vezes é porque aquela fala, nossa, porque na minha época, ou se realmente estão mais simples. Mas eu lembro muito fiquei lembrando que vocês falando de jingles que se tornaram maiores que o próprio produto. O produto morreu, mas os jingles ficaram. Sim. Qual foi o que eu puxei lá do Quer Trocar o Seu Sofá Amarelo? Sim. Que quem viveu essa época completamente... 3, 2, 1, 8600. E aí, classificado nem existe mais. se não me engano, foi Marquinhos que falou comigo. Isso é edição do Letaife. Mas foi lá vocês, não foi ele? Não, isso é Sandro. Então Isso é foi- antes do Sandro entrar na reta. Porque era questão da rima com amarelo. Da rima Sensacional. aliás, o problema é que então foi o Sando mesmo, que ele comentou, como é que eu rimo com 0? Com 0. Olha Isso. que começa de trás para frente, Sim, eu preciso sim. um telefone. Geralmente se começa de trás para frente. Geralmente se começa do final da assinatura, do telefone, Isso. do nome, para você vir E trabalhar. não existe mais classe fácil há muito Não tempo e a existe. gente está com os traços na cabeça. Quem bebe, grapete, repete. Tem vários. Mas aí você tem que avaliar o seguinte, por que essas coisas acontecem do que era do passado ficar da mesma forma com música. Se você pensar bem, o que a gente tinha de veículo na época a gente Sim, tinha TV e TV e rádio. rádio. Acabou. Assim como a música também. Um artista que era feito... Eu lembro que o pessoal brincava que o Lobão falava, não precisa de gravadora, quando o Lobão, uma época, rompeu com gravadora, lançou um selo. CD em Aí eu falei, banca de revista, né? Aí eu falei, depois que o cara foi levado ao topo pelas grandes gravadoras e as grandes mídias e rede e tal, aí você pode abandonar e fazer o que você quiser. Mas o difícil é a pessoa que não teve isso começar do zero. A gente está num mundo muito nichado hoje. Então as coisas que funcionam, tem músicas e tem coisas que minha filha vê que eu falei, da onde veio isso? Que eu nunca ouvi falar. E antigamente Então não você tinha não vai muito... farmar a hora. Isso. Você não vai farmar a hora, Tá você não vendo? vai ficar prime. É questão tá do vendo? algoritmo, né? Também. O Você é algoritmo, Cara, louco, aí- não compensa. Mas aí não tem mais como comparar, cara, porque a gente viveu uma época onde as coisas eram massificadas pelo único acesso que a gente tinha a tudo que vinha, que era televisão, poucos canais, diga-se de passagem, e rádio. Hoje, cara, pulverizou de uma forma que você não tem mais como
É difícil um jingle hoje ter a penetração que um Casas Pernambucanas, com Pipoca e Guaraná, que um Aqui um caso, um local que eu Honda acho... Bis, com tudo ela combina, só não combina com posto de gasolina. é. Porra. Que eu acho genial é o Na Litoral, eu tô legal, Sim. a repetição de L's, né? Eu tô pra lá de tranquilo. Sandro Letaif de novo. Esse também é antigo. Antigo. Esse, se não me engano, é 95, eu estagiava na Gazeta. É. Olha que incrível esse Jingle. Claro que a Litoral existe, mas é um que tá super longevo. E eles utilizam roupagens novas desse mesmo Sim, jingle, a gente né? fez um em 2015, 2016, a gente fez uma roupagem nova para esse da Litoral. E o do Sofá Amarelo também tem uma versão que eu tô cantando, foi uma das últimas feitas também. A Tribuna fez uma pegada similar também Tem com o da Sandro, Tribuna. e eu acho que você tá no... Não, da Tribuna, que é o... Havia concorrência, mas o compositor do jingle mesmo. É igual nesse Universo das Águas aí. Você citou de uma, né? Mas... Aí Campinho é o mesmo... A gente fez Campinho, enfim. Mas isso não é um problema, entendeu? Não, isso não é um problema. Não, a gente... A gente fala brincando aqui, assim, né? Que né? você faz para um, faz para o outro, faz para o outro. Tem um caso de uma ex-estagiária, funcionária sua, que é sensacional, que em uma campanha política criou um jingle para um candidato, não vamos falar nome assim, mas que foi eleito, e ela votou no concorrente. E ela falou, o jingle que eu criei ajudou a eleger o concorrente, não o candidato que eu votei. Você sabe da história, né? Eu sei. Mas isso que o Marquinhos falou da massificação, cara, você vê, existem jingles maravilhosos que tocam hoje no YouTube, que tocam tão pouco que você nem presta atenção no que está rolando. Eu vi um dia desse E eu imagino que vocês têm um filtro para cara, essa é boa, mas não... Pô, eu vi um dia desse mas porque não teve repetição, o algoritmo não me entregou. Isso, exatamente. Deve ter tocado 1 mês, 2 meses, que é um do Poço Ipiranga que eles fizeram. E eles fazem coisas maravilhosas do Poço Ipiranga, só que eles fizeram um jingle, bicho, ficou tão bonito e rodou pouquíssimo. As pessoas não chegam para as pessoas, dá pena. Porque deve ter dado um trabalho de fazer, de gravar, de produzir, de fazer o material. E aí, roda 1 mês, 2... e muda. Então, assim, hoje em dia a velocidade é muito grande, né? Outra coisa que eu sinto falta é demais... mas isso não adianta a produtora de áudio propor. Tem que vir do cliente e da agência. Que é uma liberdade maior para ousar, para fazer algo... Porque a gente fica muito preso, às vezes, nas coisas que dão certo. É igual você estava falando um negócio de funk. Tem uma moda do funk. Aí todo mundo quer fazer um jingle utilizando elementos do funk. Aí teve... piseiro. Teve um piseiro é massa. Nossa, nós fizemos um monte de piseiro. Mas é muito bom fazer piseiro. Não, a questão ritmo ele ajuda muito. Sim, mas a questão é ter a coragem de fazer algo completamente fora do normal e furar um pouco a bolha com isso. Como eu estou te falando dessa banda aqui, daqui a pouco vai chegar em você de alguma forma. Mas eu acho que... Olha lá, posso cometer uma gafe, mas como a gente está aqui entre amigos, vai todo mundo perdoar. Eu tenho quase certeza que você produziu um que foi pouco comentado, mas que eu adoro quando eu ouço. Do colégio Ping Pong Evolução. Foi. Eu acho fantástico aquilo. Cara, fiz muito colégio. Fiz AP, fiz FAESA. Darwin deve ter feito. Darwin, a gente fez algumas propagandas, mas não jingle. Mas eu fiz para Primeiro Mundo, fizemos para Crescer. Ping Pong Evolução, que a gente fez com um barulhinho de bolinha de... tempo que é evolução, Ping Pong Evolução. Ele é diferente. Ele é ao mesmo tempo que falando do animado, ele é fofo e descontraído, tem uma pegada lúdica. Sim. E a gente não está falando de uma escola que tem uma visibilidade, que tem uma massa, assim, de um investimento tão forte. Por isso chamou a atenção esse. Vamos fazer uma vinheta para o Manda o Papo podcast. Vamos fazer uma vinheta para eles. Fechou. Fala com a Mila e Borgo. Vamos fazer, uma assinatura musical, Manda o Papo. Isso aí. Boa. E para fechar aqui, vocês conseguem lembrar qual o primeiro jingle que marcou vocês, aquele que... Lembra, assim, de forma afetiva, carinhosa? Na verdade, para mim, eu entrei na publicidade por causa do jingle. É mesmo? O meu irmão ele trabalhava com Alexandre Lima, cara, no estúdio. Quem é seu irmão? Meu irmão, ele já faleceu também, e ele morreu com 22, acidente de carro. Mas ele trabalhava no estúdio do Alexandre Lima, e eu ia lá, né, ficava lá, e eles faziam muito jingle lá.
o Alexandre fazia, e meu irmão era um músico maravilhoso, ele tocava, ele cantava e tal. E aí eu ficava olhando aqueles jingles e ficava falando, pô, eu já tocava, né? Eu já fazia algumas coisas, mas eu ficava pensando, pô, no tempo de 30 segundos você conseguia... Seu irmão também era um baita músico também. Era um excelente músico. E aí em 30 segundos eles conseguiam fazer uma música inteira, com introdução e refrão, e encerrava a música. Eu falava, caraca, bicho, isso é fantástico demais. Então, na minha ideia, quando eu tinha 17, 18 Não anos... sabia disso. Trabalhamos juntos muito tempo, fomos sócios e não sabia disso. Exatamente. Quando eu tinha uns 17 e 18 anos, a minha primeira ideia era ter uma empresa de jingle. Porque eu achei aquilo fantástico, fenomenal. Aí depois nós fomos para publicidade, a gente trabalhou junto e fomos embora. Só que eu já desde novo, eu já ficava ali no estúdio já ouvindo os jingles, né? E aquilo me impressionava muito, né? Você conseguia o poder da síntese, né? E a gente trouxe isso para a publicidade, que é você sintetizar uma ideia num título, né? Então, a gente vê isso dentro de um jingle. Você pega 30 segundos, você consegue sintetizar uma história inteira, né? Então, isso é fantástico demais. Cara, o meu processo foi diferente, assim, né? Porque como eu iniciei na música muito cedo, a música sempre foi o meu universo, assim, fora dos jingles, né? E quando eu comecei a estagiar em agência de publicidade, que eu fiz comunicação, né? E quando eu comecei a estagiar e vi que os jingles lá eram feitos... Eu nem me tocava, na verdade, né? Eu vim de um outro universo. E comecei a estagiar na agência e eu falava que o pessoal pedindo jingle para produtores de Curitiba. Isso antes de 96. Curitiba tinha uma cena forte. Tinha uma cena forte. Mas e aí eu falava... Isso não tinha... Não, nenhum momento não tinha passado no radar, não. Você vê que loucura, né, cara? Eu fiz publicidade porque eu não queria fazer uma faculdade de música. Eu falei, pô, vou fazer uma faculdade de música e depois eu vou fazer o quê da vida, né? Tinha aquela preocupação com o futuro. Eu falei, pô, vou fazer algo mais próximo da arte que a publicidade. Publicidade é uma arte, né? Pois é. E aí, lá dentro que eu percebi, que eu falei, ué, tem empresas que fazem jingle, é mesmo, cara, que fazem as músicas de propaganda. E aí eu saí e montei a REC, logo depois, assim, em 96. E aí, você falando de jingle, eu lembrei de um jingle antigo, capixaba, se não me engano, foi Chico Lessa que fez. Rode bem num bom pneu, rode bem, o mundo é seu. Rode bem num bom pneu. Quando é hora de a Atari Solis, mas eu vou ganhar. Atari Solis é tradição. O refino, né? Rode bem, o mundo é seu. Atari Solis garante o pneu. Porra, era lindo, cara. Pô, e Chico Lessa, né? Não, e tinha aquele também fantástico da Piana, bicho. Volta, moço, não vai. Esse era emocionante, era né? emocionante, cara. Isso era lindo, um né? fantástico do Espírito Santo. Você vê, né? Aquela velha história. Hoje em dia é difícil você ter um jingle assim que marque tanto quanto esses, porque era um canhão apontado ali para todo mundo. E a Piana nem existe mais. Piana. De novo aí, ó. Eu fiz coisa para Piana também. Pois é, e esse é década de 80. Nossa, esse jingle é lendário. Eu me lembro que era lindo, era a história de um cara sair para trabalhar no interior. E vinha para a cidade. É isso aí. Sai da sombra, vem pro sol, vem seu lugar na frente. Era do Nacional, não é isso? Isso. Aí tem um trecho que eu nunca entendi o que falava. Seu futuro nacional. E aqueles da nota fiscal? Você já fez algum daqueles? Me dá a nota, bicho. Aquilo é muito chato aquilo. Não, eu não fiz, não. Eu acho que tem um desse da nota que foi feito. A gente fez um material desse, mas não com jingle, eu acho. Você não lembra? Não fazia muito de nota fiscal? Você pedia nota fiscal? Lembro do apelo, mas eu não me lembro do como Nossa, jingle. Ó, só para falar de uma coisa, a gente começou falando de Dolly. Transifotoque. Transifotoque. A gente começou falando de Dolly Guaraná, então só para fechar com uma coisa nossa aqui, o Glup Guaraná Coroa. Essa é uma obra-prima. Esse é clássico também. Vamos fechar então, Marquinhos. Fala um pouquinho como é que foi o processo de autoria dele. Uma das coisas mais legais. Isso marcou muita gente. A gente era um pouquinho mais velho, mas nós acompanhamos esse movimento do Guaraná Coroa, Gloob, e a meninada só falava disso. Foi com o André Rosmeister fazendo vídeo, que hoje está em Nova York. Tá voando. Tá voando e tal. E eu lembro que o André dormia na produtora, eu chegava lá no dia seguinte e falava, André, e aí, cara? Que eu precisava do filme renderizado para poder trabalhar em cima das cenas. E, cara, que perrengue, bicho. O cara fazendo aquela animação numa máquina. Que na época, para renderizar segundo, ele passava a noite, aí... Caramba.
Cara, aquilo foi um processo muito legal, cara. E assim... Essa nova geração não sabe o que é isso. Cara, e é cinema, né? Porque assim, tem o Indiana Jones, né? Tinha tem o jingle, tem a parte toda de Foley, né? De sound design, de criação de sons. Você não tinha esses sites que você baixava sons, tinha aqueles CDs que você comprava. Então tem uma cena de uma ponte que o bonequinho vai atravessar e a ponte... Tipo Indiana Jones, tipo Indiana Jones. Aí, cara, eu pegava graveto, pegava coisa, quebrava, e botava o som ao contrário, perdi um microfone caindo na bacia de água para gravar o tubarão, som de tubarão embaixo d'água abrindo a boca. Aí eu peguei a bacia, eu ficava com o microfone aqui e abrindo a boca na bacia de água. Aí o microfone caiu, eu perdi o microfone. Mas enfim, era um negócio tão hoje em dia, se a gente parar para pensar, tão roots, né? Tão... Artesanal, né? Artesanal, cara. Né? E foi um negócio que a satisfação depois de ver como a coisa deu resultado, e todo mundo conhecia. Só tem um trecho da letra que era assim: não vou ficar à toa, vou sair em busca do meu Guaraná Coroa. E as crianças cantavam: eu vou ficar à toa. Para eles era muito melhor, né? Agora, Marquinhos, não tem nenhuma inspiração do Lumpa Lumpa do Guaraná? Tem, claro que tem. Ah, que claro bom. Que tem. Porque eu falei isso com minha esposa, ela falou que era viagem. Assisti há uns 2 anos total. a Fantástica Fábrica de Chocolate. Aí eu tô ouvindo, aí tem negócio de lumpa. Aí eu falei assim, aí eu fiquei assim, isso é Guaraná Coroa. Tô vendo o filme fantástico, isso é Guaraná Coroa. Ela, porra, tá estragando o filme. Mas a inspiração é clara, não são as mesmas notas, então... mas o que marcou pra mim, como a Fantástica Fábrica de Chocolate, o filme que eu acho que é de 77, o do Gene Wilder, marcou muito a minha infância, e aí você fica tentando desconstruir, por que aquela música me marcou tanto? E era era um lance que ficava muito... Quem estiver assistindo, ouvindo esse momento do podcast, vai ter um acesso agora de YouTube, que vai ter caramba, é isso, cara, foi impressionante. No meio do filme, Guaraná Coroa. Você fez uma arqueologia da criação do jingle. Mas aí você tem que buscar nas suas referências, naquilo que marcou a sua escuta, sem chegar numa questão do plágio. São notas diferentes, mas a ideia do balanço entre duas notas ali naquele lupe, lupe, Guaraná Coroa. Então tinha toda uma coisa meio lúdica, assim, que remetia um pouco àquela coisa da minha infância que eu lembrava da Fantástica Fábrica. Sua esposa não estava errada, cara. Não estava. Mas é isso aí, pessoal. Queria agradecer imensamente a essa conversa. Marcos Ribeiro, Marquinhos, Samuel Nogueira, o Samuca. Obrigado aí pela participação aqui no Manda o Papo, esse podcast maravilhoso aí que é produzido pelo pessoal do Publicidade ES, o Borgo, a Mila, que são muito queridos. Espero que tenham curtido aí obrigado encontro legal, né? Bater um papo. A gente que agradece, longa vida aí ao Manda o Papo, porque uma ideia sensacional. Eu sou muito fã Bora fazer música, né, Marquinhos? Bora fazer música. E eu tenho certeza que vai alcançar muita gente, vai inspirar muita gente a levar essa conversa nossa para frente, valorizar a autoria, valorizar a criação, que é isso que a gente precisa, né? Valorizar o humano. Isso aí. Valeu, pessoal. Obrigado e acompanhe os próximos episódios de Manda o Papo. Valeu!